Dentro de uma população também nós podemos observar variações. Os indivíduos não são iguais em vários aspectos. O primeiro deles se refere ao gênero. O gênero é o que determina o sexo dos indivíduos. E esse número de indivíduos de sexos distintos em populações de característica dioica, né, isso tem que ser colocado nesse momento, ele pode influenciar na dinâmica da população. Nós podemos, por exemplo, dependendo da espécie, fazer uma análise de projeção de crescimento, estabilidade ou diminuição do número de indivíduos da população, baseado numa relação entre indivíduos do gênero masculino e indivíduos do gênero feminino. Essa comparação entre os indivíduos recebe o nome de razão sexual. Essa razão sexual, que é a comparação do número de machos em relação ao número de fêmeas, ela pode variar de espécie para espécie. Né? Nós temos espécies, por exemplo, que são espécies consideradas espécies monogâmicas, onde se tem uma razão sexual de 1 para 1, ou seja, de um macho para uma fêmea. Mas existem espécies que têm como comportamento reprodutivo a poligamia. Essa poligamia, então, faz com que um macho tenha várias fêmeas ou uma fêmea tenha vários machos. O que você precisa é conhecer a espécie, isso é uma condição fundamental para o estudo ecológico, né? Conhecer o organismo, conhecer a espécie estudada na população, para poder entender se a razão sexual está correta ou não, pois em alguns casos você pode se deparar, por exemplo, com 3 fêmeas para cada macho. O número de fêmeas é 3 vezes maior ao número de macho, mas aquela espécie pode ser uma espécie poligâmica, onde 3 fêmeas sejam o número ideal para cada um dos machos. Então a razão sexual estaria de acordo. Nesse exemplo, uma razão sexual de 1 para 1, que é a condição do monogâmico, ela estaria ruim nessa condição, não seria uma boa razão sexual, o que poderia colocar a população em risco, né? Em declínio. As taxas de natalidade poderiam cair muito e isso poderia colocar a população em risco. Uma outra característica que tem que ser levada na população para entender essa condição de crescimento, estabilidade, entender um pouco das taxas de natalidade e mortalidade, é a compreensão da idade dos indivíduos que compõem a população. No estudo, não adianta só você levantar se existem tantos machos ou tantas fêmeas. Existe a necessidade também de se determinar a faixa etária desses indivíduos, né? Normalmente, nós dividimos esses indivíduos em classes etárias. Essas classes etárias, elas podem ser, aí vem algumas alterações de acordo com o grupo a ser estudado, mas basicamente são ovos, larvas, jovens, adultos e indivíduos senis. No entanto, obviamente, os 2 primeiros elementos ali, as 2 primeiras classes etárias, elas não ocorrem em todas as espécies, né? Em espécies de mamíferos, por exemplo, são pouquíssimas as situações em que existe a presença de ovos, né? Em mamíferos não se tem larvas. Essas 2 condições ocorrendo simultaneamente é mais comum em insetos, em invertebrados, e a classe insecta como uma grande representante disso. A fase larval é uma fase na qual o indivíduo tem características diferentes do indivíduo adulto e que vai sofrer uma alteração que pode ser gradual ou pode ser abrupta, né, quando ele se empupa, por exemplo, que é o caso das borboletas, né, e sofre as alterações morfológicas. Em vertebrados, isso acontece, como, por exemplo, é o caso dos anuros, né, sapos, rãs, pererecas, tem uma fase larval muito conhecida pela população, né, de humanos, chamada de girino. Então isso pode acontecer em alguns grupos, mas no nosso exemplo aqui embaixo, que se refere a um primata, nós temos somente as 3 últimas classes etárias presentes. Nós temos a fase juvenil. Essa fase juvenil ela pode ser subdividida na fase infantil e jovem 1, que seria nos conceitos de humanos, as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes, os adultos, né, e os indivíduos chamados de senis, como comentamos anteriormente. O que determina essas 3
possíveis classes etárias é a capacidade reprodutiva. Em estudos ecológicos, nós consideramos jovens os indivíduos que ainda não atingiram a maturidade reprodutiva. Em contrapartida, adultos são aqueles que já atingiram a capacidade reprodutiva e que a têm, aqueles que conseguem reproduzir na população, ou seja, aqueles que conseguem efetivamente projetar um aumento ou uma redução populacional baseada na sua reprodução. E os indivíduos senis são indivíduos que já perderam a capacidade reprodutiva. Então nós temos essas 3 classes etárias mais comuns, e no caso do nosso exemplo aqui, você tem um chimpanzé jovem, obviamente você olhando para ele enxerga ele como um indivíduo que não consegue ainda reproduzir, um indivíduo chimpanzé adulto que já atingiu essa capacidade reprodutiva e está em plena capacidade reprodutiva, e um indivíduo senil, né, o da direita aí, que já tenha perdido a sua capacidade reprodutiva. Então nós podemos classificar as populações no que se refere à idade nessas classes etárias, onde ovos e larvas surgirão em momentos em que se trate de espécies que têm essas classes, mas as mais comuns nos estudos, por exemplo, de mamíferos, são as 3 últimas. Bom, uma outra característica que tem de se observar dentro das populações é a experiência, né? Isso é muito interessante, pois algumas espécies elas não nascem, entre aspas, sabendo, né? Elas aprendem com outros indivíduos da população, né? E isso difere uma população da outra. Em alguns casos, a experiência de uma população é diferente da outra de indivíduos da mesma espécie, né? Isso tudo influenciado pelo ambiente. Os processos que envolvem aprendizado são chamados de processos ontogenéticos, ou seja, eles não estão ligados às características instintivas da espécie, pois existem algumas situações em que o indivíduo não aprende, ele já, entre aspas mesmo, nasce sabendo. Em outros casos, o indivíduo ele precisa aprender. Um exemplo claro disso é a vocalidade. Existem espécies em que a vocalidade, ou seja, o som emitido pelos indivíduos, ele é genético, ele já nasce sabendo emitir aquele som. E em outros casos, ele é ontogenético, ou seja, o indivíduo não nasce sabendo emitir um som específico e ele aprende com os outros da sua população. Exemplo, se você criar um cachorro num galinheiro, ele não vai cacarejar, ele vai latir. Mas se você criar um humano num galinheiro, ele vai cacarejar. Nós, humanos, temos a nossa fala como um conceito ontogenético, um processo ontogenético. E isso não é exclusivo dos humanos. Muitas aves canoras, elas têm a sua canoridade também ontogenética. Algumas aves precisam ouvir a outra da espécie cantar, né, para aprender também a cantar. Então esse aprendizado, ele é muito importante no desenvolvimento da população. Quando você vê, por exemplo, uma galinha passeando com seus pintinhos, ensinando ele a ciscar o chão e pegar ali pequenos pedregulhos, insetos e até anelídeos, né? Os desenhos animados têm as galinhas pegando minhocas. Você tem um processo de aprendizado, onde a mãe está ensinando o filhote. Muitas das vezes predadores, como é o caso aí da nossa imagem, os pais ensinam aos filhotes a caçar, ou no caso do nosso indivíduo aí, é um onívoro, a pegar plantas que são palatáveis, que são comestíveis, que não vão lhe fazer mal. O ser humano é o maior exemplo da ontogenia. Nós aprendemos muito com outros humanos, né? O que nós estamos tentando fazer agora é exatamente isso. Humanos conversando, e eu aprendendo com vocês, e vocês aprendendo alguma coisa comigo. Então nós estamos trabalhando essa ontogenia. E isso acontece em populações naturais o tempo todo, onde algumas características vêm a partir da experiência, da vivência deles com outros indivíduos. E a experiência, não podemos deixar de comentar, ela acontece do dia do nascimento até o dia da morte. Aprender é uma coisa que é contínua, você aprende o tempo todo, né? Então, essa condição ela se repete também com os animais. Dentro das organizações populacionais, nós podemos ter também a posição social. Existem espécies
né, em que as suas populações elas têm uma organização chamada de hierarquia, onde nós temos indivíduos em posições diferentes, onde alguns deles podem ser considerados indivíduos dominantes e outros são considerados indivíduos subordinados, né? Isso é comum em alguns grupos, dentre eles em algumas espécies de mamíferos. Um mamífero comum aqui na região, talvez não tanto aqui na nossa região escolar, mas na cidade de Belo Horizonte tem, são as capivaras, né? Se você já foi à Lagoa da Pampulha, lá tem capivaras. As capivaras, as suas populações, elas se organizam. Nós temos lá dentro uma organização, digamos, hierárquica, onde se tem um macho qualificado como dominante. E os outros machos que não se impõem a dominância desse macho são chamados de subordinado. Eles, entre aspas, obedecem à imposição desse macho. No que se refere à posição social, nós também temos algumas espécies, né, principalmente de insetos, que se organizam de modo que a sobrevivência deles depende dessa organização. É o que nós chamamos de sociedade. Nós temos como, por exemplo, as formigas, as abelhas, não todas, tá? Todas as espécies, mas muitas espécies de formigas, muitas espécies de abelhas. Se você observar bem aí na imagem abaixo, né, não sei se conseguem ver ela integralmente, nós temos uma rainha, nós temos um zangão e nós temos uma operária, com uma visão aérea, né, onde você vê a parte superior do indivíduo, e uma visão lateral. Você vê que morfologicamente eles são diferentes e eles hierarquicamente também têm funções diferentes. A rainha, apesar de se chamar rainha, ela não põe ordens dentro da sua sociedade. Ela tem como função principal a reprodução. Ela é quem terá todos os ovos que formará aquela sociedade ou a colmeia. O zangão também tem como função a reprodução. Ele será o fornecedor de material genético para a rainha poder ter uma boa parte dos indivíduos da colmeia. E as operárias são aquelas que terão as funções bem definidas dentro da colmeia para se manter a integridade da mesma, a funcionalidade da colmeia. São elas quem vão buscar o alimento, são elas quem vão nutrir os indivíduos aí, no caso a própria rainha, são elas que vão nutrir os indivíduos que estão ainda em processo de formação, que estão em fase larval, são elas que organizam os ovos, são elas que vão produzir as substâncias, os méis, os pólens, as geleias, para toda a nutrição da sociedade, e são elas que vão defender a sociedade. Então existe uma organização, pois um indivíduo não faz todas as funções. Existem aqueles que vão rastrear plantas, existem aqueles que vão buscar o pólen e o mel, no caso o néctar, né? Existem aqueles que vão defender a sociedade, né? No caso aqui do nosso exemplo aqui, né, do texto, ele fala que em alguns casos nós temos formigas, né, que são soldados, formigas operárias, que vão atuar aí dentro do ninho das formigas ou do formigueiro, que também, assim como as abelhas, têm as mesmas funções. E nós temos as características chamadas de genótipo, a interferência do genótipo nas características. Essas aí se referem a condições que as populações têm de características da carga genética mesmo, do seu genótipo, de informações similares dos grupos, né? Cada um ele vai carregar consigo, né? Cada indivíduo da população ele vai carregar dentro de si uma genética única, né? Uma genética que ele vai ter herdado de seus ancestrais, dos bisavós, dos avós, dos pais e por aí vai. E o que nós observamos é que muitas das vezes populações que se isolam, elas têm uma genética muito similar entre os indivíduos, não há muita variabilidade. E populações que mantêm ligações, ou seja, que existem processos de troca de indivíduos, né, elas acabam
tendo maior diversidade genética. O que acontece? Muitas das vezes, alterações nos genótipos podem trazer características que beneficiam as populações, né? Que aumentam as suas aptidões, as suas capacidades de sobrevivência ou de condições que lhe familiarizem melhor com alterações ou busca de alimento, né? E isso pode, no caso de uma população isolada, ser, digamos, limitado àquele grupo. Já em populações que mantêm coligações, que ficam conectadas, elas podem se dispersar essas informações e atender uma espécie toda e não somente uma população específica dessa espécie, né? Também temos o que são chamados de outros efeitos. Esses outros efeitos são fatores externos que normalmente são incapazes de ser previstos, são imprevisíveis. São situações que acontecem com os indivíduos, né, literalmente individualmente. Né? São, por exemplo, cicatrizes, perdas de parte de membros ou do membro, fragmentações, perdas de dente e por aí vai. Nos nossos dois exemplos aí, nós temos aqui morsas, e você observa no macho que as presas têm tamanhos diferentes, né? Essa presa menor provavelmente ela foi fragmentada em função de alguma disputa, pois é muito comum a disputa entre machos, né, em dominação do território e das fêmeas. Na sua direita, você tem um urso que era muito famoso em Yellowstone, urso pardo, conhecido como Scarface, né? Pois ele tinha na sua cara, não sei se conseguem perceber, uma cicatriz do lado esquerdo, a parte superior do olho. E isso é uma condição que ele tem, o que diferencia ele de todos os outros ursos, por exemplo, do parque. Então todo mundo que o via sabia quem era em função dessa característica. São efeitos externos, imprevisíveis, que geram alterações em alguns indivíduos e os tornam diferenciáveis em relação a outros. E isso pode ser maléfico para eles, como, por exemplo, a perda de garras, a perda de dentes, pode torná-los mais frágeis na disputa com outros indivíduos da sua espécie ou na obtenção de alimento, caso eles venham a ser um predador, por exemplo. Ele vai ter mais dificuldade em predar sem garras e dentes. Se ele for um roedor e perder dentes, é óbvio que a característica dos roedores, os dentes continuarem crescendo, mas eles podem, dependendo do grau da perda, levar à morte o indivíduo antes que ele cresça.